Foi tanto tempo longe das salas de cinema que só agora a gente está matando a saudade, né? Durante a pandemia, no período de isolamento, o audiovisual brasileiro sofreu uma perda muito grande com um incêndio num galpão da Cinemateca em São Paulo. Um ano depois, a Polícia Federal chegou a uma conclusão sobre a causa do acidente. O Fantástico mostra como foi o trabalho dos peritos. Aos poucos, a Cinemateca Brasileira em São Paulo retoma as atividades. E o público volta a aproveitar o maior acervo de filmes da América do Sul. Um ano atrás, um incêndio destruiu roteiros, cópias de filmes, equipamentos antigos, alguns com mais de 100 anos. Documentos e objetos que estavam no galpão do depósito, que fica na Vila Leopoldina, em São Paulo, e fariam parte de um museu do cinema brasileiro. Chamas ainda muito altas, bombeiros tentando combater esse incêndio. No dia seguinte, os peritos estavam em campo, buscando respostas. Toda a análise dos materiais coletados no local e os testes foram realizados aqui, no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília. E segundo a perícia, o incêndio começou depois de problemas na limpeza da tubulação do sistema de ar-condicionado. A gente foi analisando os vestígios e os vestígios foram falando com a gente. Naquela semana, uma empresa limpava o sistema de ar-condicionado. E no dia do incêndio, os técnicos trabalhavam na laje do galpão, nesta condensadora. É o motor do ar-condicionado que precisa ficar na parte externa. A primeira etapa que faz a limpeza, joga uma substância que chama formiato de metila, é um solvente, então tira resíduos de impureza que estejam ali na tubulação. Para limpar o encanamento, os técnicos usaram preciso retirá-lo da tubulação, porque ele é um líquido que evapora muito facilmente, a 32 graus Celsius, e é altamente inflamável. Os técnicos então aplicaram gás nitrogênio para remover todos os vestígios do solvente. Mas segundo a perícia, isso não aconteceu. Quimicamente a gente provou que tinha formiato na tubulação. A limpeza do nitrogênio não foi suficiente? Exatamente. Quando os técnicos terminaram o serviço, eles soldaram os buracos abertos. Ou seja, colocaram uma fonte de calor intensa na tubulação, que ainda tinha o formiato de metila. Um produto altamente inflamável, com a utilização de solda, tinha tudo ali para dar errado. E deu. Às 5h49 da tarde, as câmeras de segurança mostram os primeiros sinais de fumaça. 2 minutos depois, o fogo começa na sala de máquinas, onde, segundo a conclusão da perícia, havia um vazamento nos tubos do ar-condicionado. É provável que ali tenha se formado uma poça de formiato de metila. A hipótese mais provável é que essa solda tenha dado origem ao incêndio ali na laje técnica e essa chama, ela percorreu toda a tubulação até chegar onde tinha maior concentração de combustível. A sala de máquinas fica a 37 metros do local onde os técnicos soldavam a tubulação. O Fantástico pediu à perícia da Polícia Federal uma demonstração de como uma solda em um ponto da tubulação pode provocar um incêndio em um outro ponto afastado. Esse solvente se evapora muito rapidamente e toma toda a tubulação, mesmo a longa distância. E esse material é altamente inflamável. Quando o material entra em contato com uma fonte de energia, por exemplo, proveniente de um maçarico de solda, rapidamente esse material entra em combustão e se espalha ali pela tubulação. Nesse recipiente de aço, que parece um forno, é possível ver a velocidade com que um incêndio se espalha depois que uma quantidade maior de formiato de metila pega fogo. Formiato de metila é uma substância lícita e pode ser utilizado, por exemplo, em processo de fabricação de espuma, isolante térmico e principalmente na limpeza de sistemas de refrigeração. É fundamental, né, arrastar, tirar todo esse formiato de metila antes de fechar novamente a tubulação, o que geralmente é feito também com o processo de solda. Além da origem, a perícia também investigou como o fogo se espalhou pelo galpão da Cinemateca. Quando foram a São Paulo, os peritos levaram esse scanner 3D. Com ele, foi possível congelar o cenário da destruição e ter aqui em Brasília, sempre que necessário,
uma reprodução fiel de como o galpão ficou depois do incêndio. Os peritos puderam investigar digitalmente a sala de máquinas para reconstituir a cronologia do incêndio. E aqui, ó, são as tubulações do sistema de ar-condicionado. A gente adentra a casa de máquinas e a gente vê as tubulações onde teve o vazamento. Aqui é a sala do acervo em que queimou. Todo o telhado colapsou. A perícia apontou que a falta de um sistema de detecção de incêndio pode ter contribuído para a propagação das chamas. Na época do acidente, a Cinemateca estava sendo administrada diretamente pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Foi o órgão que contratou a Schiller, com sede no Rio de Janeiro, que fez a limpeza do sistema de ar-condicionado. Em nota ao Fantástico, a empresa negou que estivesse usando solda no momento do início do incêndio. Segundo a Schiller, era final do expediente e os técnicos estavam se preparando para ir embora. A empresa diz que redobrou a atenção nas manutenções realizadas na Cinemateca e que o risco de incêndio, em razão da precariedade nos sistemas de climatização e ausência de manutenção nos sistemas elétricos, foi informado antes da execução dos serviços. A Secretaria Especial de Cultura não respondeu às perguntas enviadas pelo Fantástico, mas publicou nota em seu site, afirmando que avalia medidas administrativas judiciais, no sentido de apurar responsabilidades com vistas à recomposição ao dano ao patrimônio público. Nas próximas semanas, o delegado da Polícia Federal que investiga o caso deve analisar as conclusões dos peritos e apontar se há responsáveis pelo incêndio. Houve perdas irreparáveis. Essas perdas irreparáveis, por exemplo, diz respeito à documentação do Instituto Nacional do Cinema, um órgão do governo federal que existiu entre 1967 e 1975. Perdeu-se também muito material do estúdio da Atlântida, um estúdio que produziu muitos filmes, sobretudo chanchadas, na década de 40 e 50. O galpão está interditado, sem previsão para reabrir. O que a direção atual, que está cuidando da Cinemateca, nos solicitou e nós autorizamos, foi a remoção do material em bom estado para o prédio da Vila Mariana. Quem administra a Cinemateca atualmente é a Sociedade Amigos da Cinemateca, que existe há 60 anos. Ela foi criada para servir como apoio à Cinemateca, mas assumiu a direção no início do ano, em um contrato assinado com o governo federal. É uma espécie de retomada. A Cinemateca está revivendo com o público, e com o trabalho interno, com os seus técnicos especializados. Depois de 2 anos fechada, a prioridade é exibir as obras do acervo a quem gostar de cinema. A volta do público é uma alegria enorme, porque o público pedia esse retorno. A memória audiovisual do Brasil está aqui.